Olá, meus irmãos, boa noite, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Meus irmãos, como vocês sabem, nós estamos estudando sobre dieta espiritual e o nosso estudo de hoje será sobre o exercício da resistência. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago. Eu vou ler dois textos. Tiago capítulo 4 e o verso 7. Tiago capítulo 4, verso 7. Depois eu vou ler 2 Coríntios capítulo 2 e o versículo 11. 1 Tiago capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Segundo texto, 2 Coríntios capítulo 2 e versículo 11, que diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Meus irmãos, são bastante divulgados pelos médicos, pelos profissionais da saúde, os benefícios que o exercício da resistência trazem para o corpo humano. Em 2007, pesquisadores canadenses apresentaram o resultado de um estudo que comprova que o exercício da resistência rejuvenesce os tecidos musculares dos idosos, além de ajudá-los a se sentirem melhor e a prevenir doenças cardiovasculares e também diabetes. Meus irmãos, já se sabe que tais exercícios ajudam a queimar calorias, melhorando o colesterol, aumentar a resistência óssea, e esses exercícios de resistência também aumentam a força muscular. E a Bíblia diz, tratando disso espiritualmente, a Bíblia diz que para prevenir os problemas da nossa vida espiritual, nós precisamos exercitar a nossa resistência. E a recomendação é: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós devemos resistir ao diabo, nós devemos exercitar a resistência e resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas por que nós devemos resistir ao diabo? Por que nós devemos resistir a porque queria estar acima de Deus. É por isso que Satanás, o diabo, ele é o inimigo de Deus. Meus irmãos, Satanás, ele é também o inimigo do cristão e de toda a igreja de Jesus Cristo. Ele é o nosso inimigo, mas mesmo sendo nosso inimigo, sendo inimigo de Jesus, na cruz do Calvário, ele já foi derrotado. Na cruz do Calvário, Satanás já foi derrotado e os seus dias já estão contados. Mas mesmo assim, mesmo Satanás sabendo que está derrotado, mesmo ele sabendo que já foi derrotado na cruz do Calvário por Cristo, ele não se cansa de matar, ele não se cansa de roubar, ele não se cansa de destruir. E todos os dias ele tenta fazer isso com as nossas vidas. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos nos resistir, devemos resistir ao diabo. E ele fugirá de nós. Satanás, ele aparece na Bíblia com vários nomes, os quais identificam, o seu ministério. Satanás, que foi chamado de Satanás pelo próprio Jesus, você pode ver isso em Mateus capítulo 4, versículo 10, 11. E em Atos 13, 10, Satanás ele foi chamado de diabo,
Diabo, acusador, ele é caluniador. Em Atos 13:19, Satanás foi chamado de maligno. Ele é o maligno, ele que tira a palavra daqueles que não querem a palavra de Deus, ele tira do coração, ele arrebata do coração a palavra que foi semeada. E a Apocalipse 12:9 vai dizer que Satanás, ele é a serpente. Apocalipse 12 também, versículo 7, vai dizer que Satanás, ele é dragão, ele é chamado de dragão. Mateus 4:3 vai falar que o diabo, ele é tentador das nossas vidas. Em Mateus 12:24, Satanás é chamado de Belzebu. E em João capítulo 12:31, Satanás é chamado de príncipe deste mundo. Príncipe deste mundo. Segundo Coríntios 4:4, ele é chamado de o Deus desse século. E em Efésios 2:2, ele é chamado de o príncipe das potestades do ar. E olhando a Bíblia, olhando a palavra do Senhor, nós podemos observar também que ele é astuto e arma ciladas. Efésios capítulo 6, de versículo 11 a 12, vai dizer assim. Efésios 6, eu vou ler só o 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, meus irmãos, o diabo, ele é astuto. O diabo, ele todos os dias tenta armar ciladas contra nós. E para nós fugirmos dessas ciladas, nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. O diabo também, ele é enganador, ele é sedutor. Segundo Coríntios vai dizer assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha só, ele é enganador, ele é sedutor. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz para tentar enganar. Pai da mentira. Em Atos capítulo 10:38, nós podemos ver que o diabo também, ele é opressor. Ele é opressor. Meus irmãos, nós devemos tomar cuidado com as ciladas do diabo. Nós devemos tomar cuidado com as ciladas do diabo. O cristão e a igreja são alvos. Nós, eu e você, cristão, nós somos alvos específicos de Satanás. O seu desejo é derrubar o cristão e prejudicar a comunhão entre os irmãos. O desejo dele é derrubar você, é acabar com a comunhão que você tem com os seus irmãos. O apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios 2:11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Meus irmãos, nesse versículo aqui de Paulo, nós podemos encontrar 3 lições. A primeira lição é que Satanás, ele tem um plano e estratégia contra a igreja, contra as nossas vidas. Desígnios significa na língua grega percepção, propósito, inteligência própria. A ideia é que Satanás, ele tem um plano astucioso com o objetivo de enganar, iludir e destruir a vida dos cristãos. A segunda lição que aprendemos nesse versículo é que o objetivo de Satanás é obter algo em cima de nós. E no caso tratado por Paulo em 2 Coríntios 2, nós podemos ver que os ressentimentos na igreja são aproveitados por Satanás para prejudicar
a saúde da igreja, para prejudicar a saúde espiritual da igreja. Satanás, ele é astuto, ele tira proveito de ressentimentos, de problemas que existem no coração das pessoas e que ainda não foram resolvidos e perdoados. E a terceira lição é que nós não devemos ignorar esses desígnios, como Paulo disse. Paulo disse que nós não devemos ficar inconscientes, mas sabermos muito bem acerca das astúcias e artimanhas do inimigo. Geralmente esses desígnios vêm disfarçados de bondade e justiça. Meus irmãos, na nossa experiência cristã, na nossa caminhada cristã, na nossa experiência de vida, nós podemos observar alguns desígnios de Satanás para prejudicar o nosso relacionamento com Deus, para prejudicar a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Jesus e até, muitas vezes, com os nossos irmãos. Meus irmãos, Satanás, ele lança dúvidas sobre a nossa segurança da salvação. Satanás, ele coloca dúvida no nosso coração sobre a segurança da nossa salvação. Muitas vezes ele coloca questionamentos se de fato nós somos convertidos, se de fato nós somos filhos de Deus. Lembre-se que ele foi tão ousado que ele questionou até a identidade do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Quando passamos por crises espirituais, muitas vezes nós duvidamos da nossa conversão. E é nesse momento que nós sofremos os ataques de Satanás. Mas a resposta disso está em João capítulo 5, 24, que diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Meus irmãos, você não deve dar ouvido a Satanás. Se ele colocar dúvida no seu coração, creia nessa palavra, porque se você ouve a palavra de Deus, se você crê na palavra de Deus, você tem a vida eterna. O diabo não pode tirar a tua salvação, ele não pode tirar a tua salvação que está em Cristo Jesus. Quando o diabo colocar isso no seu coração, quando ele lançar dúvidas no seu coração, creia nessa palavra. Creia nessa palavra. Se você crê nessa palavra, se você crê no Filho de Deus, você já tem a vida eterna. Você não passará pela morte, mas você terá a vida eterna. Segunda coisa que Satanás faz, ele sempre sugere que nós possamos servir a Deus sem nos afastar do pecado. Meus irmãos, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Ele sempre sugere, ele sempre tenta colocar no nosso coração, na nossa cabeça, de que nós possamos servir a Deus sem nos afastar do pecado. Muitas vezes Satanás nos anima a pecar e a continuar realizando a obra de Deus, sem crise de consciência ou culpa. Meus irmãos, ele vai nos incentivar a ser amigo de Deus e amigo do mundo. Mas nós não devemos ser amigos do mundo e, ao mesmo tempo, ser amigo de Deus. Nós devemos servir ao mundo ou servir a Deus. Fazer as duas coisas, meus irmãos, não dá certo. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículos 19 a 22, vai dizer assim. Eu vou ler só o final do 22, que diz assim: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Nós que invocamos o Senhor, nós que somos servos do Senhor, nós devemos seguir a justiça, nós devemos seguir o amor, nós devemos seguir a paz de Deus e nós devemos fugir das paixões desse mundo, nós devemos fugir do pecado. Então, meus irmãos, não tem como nós servirmos a Deus e servir ao mundo. Terceira coisa, Satanás, ele sempre apresenta argumentos racionais e coerentes para impedir o nosso compromisso com Deus. Satanás, ele é mentiroso, ele torce o sentido da palavra de Deus.
Ele tenta nos convencer de que eu sou muito importante, de que eu sou muito competente para me envolver. Para isso, ele nos oferece uma série de vantagens materiais. Ele nos oferece uma série de coisas desse mundo. Uma posição de poder, uma posição humana. Mas quando nós lemos a passagem de Jesus, em Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus, que é do versículo 1 ao 11, nós aprendemos que nós devemos servir somente a Deus, nós devemos servir somente a Deus, nós devemos adorar somente a Deus. Deus está acima de tudo e acima de todos. Meus irmãos, nós não temos posição de poder, nós não temos posição nenhuma, só Deus está acima de todos, só Ele tem todo o poder, só Ele tem todo o domínio. Só Ele tem todo o domínio e poder. Quarta coisa, Satanás ele sempre mostra os defeitos dos nossos irmãos da igreja. Ele faz isso com o objetivo de prejudicar o nosso envolvimento com a obra de Deus. Meus irmãos, toma cuidado, ele sempre procura, a gente sempre procura ver defeitos nos outros irmãos. Meus irmãos, isso é coisa de Satanás. Mais crentes do que os outros e mais sinceros do que os outros. Ele tenta nos convencer de que a igreja é uma comunidade de hipócritas, uma comunidade onde muitos vão disfarçados em suas fraquezas. Mas quando nós lemos Gálatas capítulo 6, versículo de 1 a 5, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrija-o com o espírito de brandura, ou seja, corrija com mansidão, com doçura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Meus irmãos, nós devemos levar os fardos uns dos outros. Ninguém é mais importante do que ninguém, ninguém é mais especial do que ninguém. Todos nós somos carentes da graça de Deus. Todos nós somos carentes da obra de Deus. E nós que somos alcançados por Deus, nós devemos ajudar uns aos outros, devemos levar as cargas uns dos outros, sem achar que nós somos mais importantes ou mais crentes do que os outros. E o quinto ponto, Satanás ele sempre incentiva a gente a valorizar mais as coisas materiais do que as coisas de Deus e as coisas dos nossos irmãos. Ele tenta nos convencer que tempo e dinheiro são investido em pessoas e no reino de Deus são prejuízos. Ele tenta nos convencer que dinheiro investido em Deus e no próximo são prejuízos. Ele nos incentiva a satisfazer o desejo dos nossos corações. Ele sempre tentará que a gente possa fazer isso, meus irmãos, mas isso não é de Deus. Mateus 6,33 vai dizer assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Nós devemos buscar sempre o reino de Deus, nós devemos sempre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas, dinheiro, vestimenta, aquilo que nós precisamos será acrescentado, mas primeiro nós devemos buscar o reino de Deus, primeiro nós temos que buscar servir a Deus e servir os nossos irmãos. O sexto ponto, Satanás sempre levará a gente a pensar que servir a Deus é complicado demais, que servir a Deus é custoso demais, custa demais servir a Deus. Satanás, ele trabalhará a nossa mente para que nós vejamos as dificuldades do serviço. Ele sempre fará a gente sentir pena de nós mesmos. Ele tentará a gente convencer que nós devemos servir
mas sem compromisso. Igreja servir a Deus, mas sem compromisso. 1 João capítulo 5, e verso 3, de 3 a 5, vai dizer assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Meus irmãos, os mandamentos do Senhor não são penosos, não são pesados sobre nós. Continuando, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus? No sétimo ponto, Satanás ele sempre levantará pessoas para lançar dúvidas sobre o meu caráter, as nossas motivações do nosso coração. Satanás ele recruta algumas pessoas para nos atacar quanto ao nosso caráter, quanto à nossa reputação, o nosso trabalho realizado. E, geralmente, essas pessoas vêm com a aparência de anjos, são falsos e traiçoeiras. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 a 15, vai dizer assim, que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, e nós devemos tomar cuidado. E o oitavo ponto, Satanás levantará falsos mestres e espíritos enganadores que tentarão abandonar a fé e a sã doutrina. Tentará fazer com que a gente abandone a fé e a sã doutrina. Muitas vezes ele infiltra lobos na igreja, disfarçados de ovelhas, com o intuito de iludir, enganar os cristãos, principalmente os novos da fé. 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5, vai dizer assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Meus irmãos, nós devemos sempre fugir das tentações, das ciladas do diabo. E a Bíblia oferece cinco segredos para que nós possamos resistir. O primeiro segredo é que você não deve ignorar ou desprezar as estratégias de Satanás. Você resistir ao diabo é que você deve descansar no poder do sangue de Jesus Cristo. O terceiro segredo, você deve se armar e se defender com a oração e a palavra de Deus. Efésios 6:11, nós já lemos aqui: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E o quarto segredo para você resistir ao diabo, você deve sujeitar-se a Deus em humildade e obediência, buscando ajuda espiritual. Tiago vai falar disso no capítulo 4, verso 7. E o quinto segredo, para você vencer, para você resistir a Satanás, o quinto segredo, você deve ocupar-se com o serviço, você deve se ocupar fazendo as coisas de Deus, você deve ocupar-se servindo a Deus, servindo os irmãos, servindo a igreja. Aí sim você estará resistindo ao diabo. Meus irmãos, a vida cristã é uma maratona e exige de nós muita resistência. Hebreus capítulo 12, versículo 1 vai dizer assim: corramos com perseverança a carreira que nos está
proposta. Nós devemos correr com resistência, porque a vida cristã é uma maratona que exige de nós muita resistência. Nós precisamos correr com muita paciência, porque Satanás, o nosso grande adversário, está ao nosso derredor. Ele está do nosso lado, esperando uma oportunidade para nos parar. 1 Pedro 5, 8, 9 vai dizer assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Meus irmãos, resistir ao diabo é preciso. Resistir ao diabo é preciso, e resistir também é um mandamento. Resistir ao diabo é uma maneira de colocá-lo para fugir. Resistir ao diabo é uma maneira de colocá-lo para longe de nós, porque é impossível o diabo ganhar da gente. É impossível se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos em Deus, se nós estivermos firmados na palavra. É impossível o diabo ganhar de nós. Se nós cremos na palavra do Senhor, se nós cremos na salvação do Senhor, é impossível o diabo tirar a nossa salvação. E para concluir, eu quero ler um versículo que está em 1 João 4,4. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Meus irmãos, maior é o que está na sua vida. Maior é Deus que está na sua vida. Meus irmãos, Satanás não pode vencer o nosso Senhor. Aliás, Satanás, ele já foi derrotado. Ele já foi derrotado e os seus dias já estão contados. É por isso que nós devemos confiar no Senhor. É por isso que nós devemos ficar firmes no Senhor, resistindo às tentações do diabo. Que você possa crer que aquilo que está dentro de você, o Espírito Santo, é maior do que Satanás, é maior de tudo aquilo que está no mundo. Que você possa crer nessa palavra, que você possa crer naquilo que você ouviu aqui nessa noite. Sempre resistir o diabo. E creia, meu irmão, se você crer na palavra de Deus, o Espírito Santo, ele habita em você. E nada pode separar você do amor de Cristo. Nada pode separar você da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você possa ficar firme. Que você possa crer nessa palavra. E nesse momento eu quero fazer uma oração para você. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos ajuda nos momentos de fraqueza. O Senhor é aquele que nos ajuda nos momentos que nós somos tentados, ó Deus, pelo diabo. Ó Deus, nos dê forças. Continue nos dando força, Deus, para que nós possamos resistir ao diabo. Continue nos dando força para que nós possamos resistir a Satanás, para que ele possa fugir de nós, Deus. Deus tem misericórdia de nós. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, muitas vezes nós passamos por desânimos, muitas vezes nós passamos por momentos de angústia. Mas nesses momentos, ó Deus, Teu Espírito Santo está conosco. E que nesse momento nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor. Nesse momento nós possamos ser ajudados pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo, a resistir ao diabo, a resistir às tentações do diabo, às ciladas do diabo. Nos dá força, Deus. Nós cremos que o Senhor está acima de tudo e acima de todas as coisas. Satanás tentou roubar o seu lugar, Deus, mas ele não conseguiu, porque o Senhor é poderoso, e o poder do Senhor é um poder estrondoso. O Senhor está acima de todos, o Senhor está acima de tudo, Pai. Todo poder, todo domínio, Deus, está sobre as suas mãos. Todo poder, todo domínio está sobre as suas mãos. E mesmo o Senhor sendo tão grande, tão poderoso, o Senhor se preocupa com nós, o Senhor nos ajuda, o Senhor colocou o Seu Espírito Santo em nós.
para que nós possamos vencer as ciladas desse mundo. O Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou da morte, o Senhor nos salvou do pecado. E hoje nós temos a salvação eterna. Por causa da sua graça, por causa da sua infinita misericórdia. Obrigado por tudo, Deus. Até que nós não estejamos no céu com o Senhor. Que nesse mundo nós possamos ser sempre fortalecidos, sempre encorajados a lutar até o dia do Senhor, Pai. Até o dia que o Senhor voltar. Obrigado por tudo. Que nós possamos sempre estar firmados em Ti, Deus. Para a Tua glória, para o Teu louvor. Amém.